Olá! Está entrando no ar o programa que vai fazer Iracemápolis continuar no caminho certo. Da coligação PSDB, PV, PMDB, PR, PP, PCdoB, PRB, PSD e PPS. Iracemápolis não pode parar. Claudinho, para dar continuidade ao crescimento da cidade. Claudinho, o povo sabe, o povo quer, é Claudinho 45. Claudinho, para dar continuidade ao crescimento da cidade. Claudinho, o povo sabe, o povo quer, é Claudinho 45. Olá, amigos! Aqui estamos outra vez. Eleições em outubro e não podemos deixar que aconteça o que aconteceu quando o PSDB não governou a cidade por 4 anos. Mas isso vamos discutir ao longo dos próximos 45 dias na campanha de rua e nos programas de rádio. Bem, meu nome é Edinho Fernandes e estarei nos próximos dias apresentando, questionando, conversando e até mesmo relembrando tudo de política de nossa cidade com o nosso amigo Claudinho Cossenza. Iracemápolis não pode parar, Claudinho Cossenza vai governar. É o PSDB que sabe fazer e a gente conhece pra que mexer. Boa tarde, Claudinho, tudo bem? Preparado para os próximos dias? Bom dia a você, minha amiga, meu amigo. A partir de hoje, daremos início aos nossos encontros, onde falaremos da minha vida e de nossas propostas. Acima de tudo, estou preparado para ser prefeito e fazer Iracemápolis acelerar em todos os aspectos. Ok, Claudinho, já falaremos sobre isso. Mas primeiro me fale sobre sua família e como sua história se funde com a política e como se funde com a história de nossa cidade. Olha, Edinho, começando com a minha família, eu queria lembrar do meu avô Pedro Cossenza e da minha avó Olívia Forte Cossenza, que são os pais do meu pai, Cláudio Cossenza, né? Também não poderia esquecer do meus nono, que é o José Guerreiro, né? E a Amélia Biscaíno Guerreiro, que são os pais da minha mãe, Maria Inês Guerreiro Cossenza. E da minha família, que eu formei com a Silvia Maria Siqueira, né? Que a gente tem 2 filhos, o Vitor e o Eduardo Henrique, que formam, na verdade, a família do Claudinho Cossenza hoje. Na verdade, a história política da minha família começou lá com meu avô Pedro Cossenza, que era afiliado ao MDB, sempre liderou, juntamente com os amigos deles, uma grande batalha na questão, principalmente contra a ditadura e a volta da democracia. Depois veio meu tio Vardo Cossenza, o Valdomiro Cossenza, né, mais conhecido por Vardo Cossenza, que também sempre foi filiado e foi uma vez candidato a vereador pelo MDB e depois pelo PMDB. E, por último, quem entrou na vida política foi meu pai, Cláudio Cossenza, que foi uma vez candidato a vice-prefeito pelo PMDB e não foi eleito, e depois foi candidato a prefeito 2 vezes e foi prefeito desse município. Então, é basicamente isso, a vida política da família Cossenza. E depois eu que vim sucedendo meu pai em 3 mandatos em que eu fui eleito vereador e agora sou candidato pelo PSDB, juntamente com todos os amigos do meu pai, né? Nessa unidade política que meu pai sempre preservou. Porque, na verdade, a gente tem os partidos que sempre deram sustentação ao governo do meu pai, mas os partidos novos que vieram para dar sustentação, se Deus quiser, para o meu governo. Mas, Claudinho, por que você entrou na política? Porque eu acredito que é pela política que a gente pode transformar a vida das pessoas. Quem não lembra no Lázaro Honório de Oliveira, quando meu pai fez as entregas das casas populares, como a gente mudou a vida de 300 famílias. Depois, com a construção do 2º Distrito Industrial, quando nós trouxemos, no último mandato do meu pai, 22 empresas novas para o município, olha a vida de quantas pessoas a gente transformou. Quando nós fizemos as obras de saneamento, asfaltamos os bairros, fizemos a saúde pública, fizemos por exemplo, o Centro
odontológico. Fizemos tanto por Iracemápolis, na verdade, né? É por isso que eu entrei na política. Convivi com pessoas maravilhosas desde o início, com o Benedito Fabrício, onde eu iniciei a minha vida política. Depois, juntamente com meu pai, Cláudio Cossenza. Depois, com o Litão Bertanha, que foi vice do meu pai. Depois, novamente com meu pai. E depois com o Fábio Zusa, em que eu aprendi, na verdade, também como é importante a gente fazer pelas pessoas. É por isso que eu estou na política, porque eu amo Iracemápolis, gosto de Iracemápolis e amo o Brasil e acredito que é pela política que nós vamos transformar esse país, se Deus quiser. E antes de nos contar um pouco mais de como foi ser chefe de gabinete de seu pai, Cláudio Cossenza, e nos contar sobre como foi ser vereador, ouça o que algumas pessoas têm a dizer de sua candidatura a prefeito de Iracemápolis. Eu fico muito feliz em ter uma pessoa como o Claudinho para votar no dia 7. Conheço ele, conheço o pai dele, conheço a família dele, conheço a seriedade dele e não tem como votar em alguém que não seja o Claudinho. Com certeza o meu voto é Claudinho 45. Seriedade, transparência, capacidade administrativa. O que mais posso falar do Claudinho? Como não votar no Claudinho? Com certeza, é Claudinho 45. Iracemápolis não pode parar. Claudinho Cossenza vai governar. É o PSDB que sabe fazer e a gente conhece pra que mexer. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, meu irmão. Claudinho, nos conte como foi ser vereador. Foi um sonho, uma realização maravilhosa. Na verdade, a minha vida toda eu sempre sonhei que iria ser vereador e, na verdade, com muita responsabilidade e muito trabalho, eu trabalhei como vereador, indo buscar recursos, inclusive no governo federal, conversando com autoridades federais, com deputados, ministros, até presidente da República. Algumas vezes falei com o Fernando Henrique Cardoso, quando presidente da República, com o ministro como o Bajas Negres, enquanto ministro da Saúde, Paulo Renato como ministro da Educação, indo buscar recursos, ajudando os prefeitos naquilo que a gente propunha juntamente com o nosso governo. E também no plano estadual, com alguns deputados, como Celino Cardoso, como o deputado Tami, nosso deputado federal, e com o nosso governador Covas, com o Alckmin, com o Serra e novamente com o Alckmin, né? Tentando ir buscar, fazer o papel também do vereador de tentar trazer para a nossa comunidade tantas obras que a gente conseguiu com emendas, que a gente, através de pedidos, os deputados e os nossos secretários e governadores atenderam no nosso município. Entre elas, a gente, vários recursos para recapeamento, ampliação do velório e outras obras mais, tantas para a gente enumerar. E como vereador, na verdade, na Câmara Municipal, diversas leis, várias moções, título de cidadão, e participando ativamente de cada passo da Câmara Municipal, debatendo, discutindo, quando em alguns momentos, quando eu fui oposição, juntamente com uma bancada maravilhosa de vereadores, em que nós fomos eleitos em 2000, nós formamos, na verdade, em 6 vereadores, uma bancada de oposição ao governo, e depois, quando o governo, na verdade, nos 2 mandatos do Fábio, nós defendemos a gestão do Fábio, defendemos os projetos do governo Fábio e, na verdade, como vereador, né, é fundamental fazer leis e, mais que isso, fiscalizar o Executivo, cobrando do Executivo todas as ações para a nossa população. Então, o papel do vereador, o papel que eu imaginei para mim, graças a Deus, Edinho, com certeza foi marcado por muito trabalho e muita seriedade. E sobre ser chefe de gabinete de seu pai quando ele foi prefeito?
Foi difícil, né, Dinho? Trabalhar com meu pai é muito difícil, mas na verdade é muito prazeroso e muito... a gente aprende muito. Meu pai é um homem de 4ª série primária, mas um homem de uma capacidade administrativa maravilhosa. Uma das pessoas com que eu jamais esquecerei na vida pública, porque na verdade o meu pai olhava as pessoas... o coração das pessoas. Ele era uma pessoa que atendia as pessoas e tentava, no máximo, fazer o máximo para as pessoas e, na verdade, olhava Iracemápolis com 20 e 30 anos para frente. Basta ver as coisas que ele deixou, o legado que ele deixou. Hoje eu ando na rua e vejo e imagino aquilo que eu imaginava como chefe de gabinete. As pessoas amam meu pai na rua, as pessoas falam do meu pai, de como ele era prefeito, como ele atendia as pessoas, com aquela personalidade forte que ele tem, mas mais que isso, com determinação. Então, na verdade, ser chefe de gabinete do meu pai, nos 8 anos em que ele foi prefeito, para mim foi uma honra muito grande. Primeiro porque ele é meu pai, uma pessoa que na vida pessoal, nossa, é uma pessoa maravilhosa, mas na vida pública, um homem com certeza respeitado a nível nacional, a nível estadual e muito mais que isso, aqui no município. O povo respeita meu pai, então para mim, na verdade, ser chefe de gabinete do meu pai foi assim, a maior escola, a maior faculdade da minha vida pública até hoje. E sobre dizer não para alguns pedidos, Claudinho? Conte-nos um pouco sobre isso. Não é que eu diga não para tudo, mas é necessário ser coerente com a cidade e com as nossas famílias que vivem aqui. Não podemos ser irresponsáveis e muito menos eleger pessoas irresponsáveis que prometem tudo que não podem cumprir. Sabe por quê, Edinho? Nós temos um orçamento que normalmente é muito apertado. E, na verdade, as prioridades de governo, eu levo muito a sério o planejamento. Eu acho que a gente tem que buscar objetivos em que a gente trabalhe com muito planejamento e muita responsabilidade. Até porque as coisas que a gente faz na prefeitura são para as pessoas, a gente envolve as pessoas. E mais importante é a gente conseguir realizar as coisas para as pessoas e para as famílias. Então a gente não pode ficar iludindo as pessoas e prometendo aquilo que não dá para fazer, até porque a dona de casa que está nos ouvindo agora, ela no dia a dia ela tem essa dificuldade orçamentária dela, que é administrar, às vezes, a sua residência. Então, ela sabe da dificuldade. Então, não adianta a gente querer prometer e depois a gente não conseguir fazer aquilo que o orçamento da prefeitura dá para fazer. E, na verdade, não é dizer não e dizer sim quando se pode cumprir, porque, na verdade, é a palavra do município que está em jogo. Olha o exemplo da dona de casa. Às vezes, ela tem que optar entre pagar o plano médico e pagar a conta de energia elétrica. E é você que vai decidir naquele momento qual é a prioridade para a sua família. É com responsabilidade que se governa uma cidade. Foi assim que aprendi com meu pai e por isso que Iracemápolis se desenvolveu no governo do meu pai Cláudio Cossenza, nosso prefeito Fábio Zusa, conseguindo avançar e conquistar vários índices e indicadores em diversas áreas. É por isso que Iracemápolis não pode parar. É preciso seriedade e respeito para governar o nosso município de Iracemápolis. Pra Iracemápolis não parar, vou de Claudinho 45 já. A cidade cresceu e se desenvolveu. Com Fábio Zusa, Iracemápolis venceu. Agora Iracemápolis não pode parar. E como o Fábio, o Claudinho vai continuar. Por isso não tenha dúvida na hora de votar. 45 é Claudinho já. 45 é Claudinho que vai governar. 45 é Claudinho que vai continuar. 45 é Claudinho pra cidade crescer. 45 é PSDB. Pra Iracemápolis não parar, vou de Claudinho 45 já. A cidade cresceu e se desenvolveu. Com Fábio Zusa, Iracemápolis venceu. Agora Iracemápolis não pode parar.
não tenha dúvida.